Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 100, conteúdo, artigo de opinião, planejamento e produção de texto. Mas antes, lembre-se, se você utiliza o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória, porque através dela você irá responder a chamada, irá automaticamente responder a chamada nessa aula. Acesse também os demais materiais, bastante importante, e interaja com o seu professor. Já você que utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar os exercícios e também devolvê-los. Assim você poderá exercitar ainda mais os conteúdos das aulas. Vamos agora para os nossos objetivos. Eles são sistematizar os elementos de composição do gênero textual artigo de opinião, planejar e produzir artigo de opinião. Isso mesmo, bem objetivo, os nossos objetivos, né? Planejamento e produção de um artigo. Mas antes, retomemos o que é um artigo de opinião de uma forma bem sucinta. É um gênero textual dissertativo argumentativo que possui a finalidade de apresentar um tema e um ponto de vista do autor sobre ele. A argumentação é o principal recurso utilizado, objetivando persuadir o leitor a concordar com a opinião do autor. Temos aqui 2 parágrafos do artigo que já trabalhamos. Faremos um exercício introdutório para chegar ao nosso planejamento, à nossa produção. É hora de me virar sozinho. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá. Mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Certo? Temos 2 parágrafos aí, retomamos a ideia da nossa articulista, Roseli Saião, em que ela defende isso, que a criança pode começar a se virar sozinho. Junto no caderno, folhinha, lá na seção quebra-cabeça, que já vimos esse cabeçalho, acompanha essa tira, relacionando algo com o tema, acredito. Exercício para a vida adulta, filho. Você precisa saber lidar com as frustrações. Eu também posso atacar a geladeira, certo? E aí ele faz uma pergunta, né, que muitas vezes as pessoas que estão passando por um momento de frustração acham que vai resolver seu problema comendo, né? É um falso engano aí, e até ele traz essa ironia sobre o tema frustração. Com base nisso, responda junto comigo o nosso quiz. Por meio da linguagem visual e da verbal, essa tirinha, letra A, trata do mesmo assunto discutido no artigo de opinião, destacando o humor da situação. Letra B, trata de um assunto diferente do discutido no artigo de opinião, destacando o humor da situação. E aí, o assunto da tirinha está relacionado ou não ao nosso artigo de opinião? Se você pensou que sim, sua resposta está certa. Letra A trata do mesmo assunto, só que aborda com uma maneira de humor essa situação de frustração do filho em relação ao pai ou à mãe, certo? Exercício de número 1. Letra A. Qual é o assunto abordado no artigo de opinião e na tirinha? Letra B. Você concorda com a opinião da autora? Por quê? Letra C. Sua tarefa será escrever um artigo de opinião. Pense num título chamativo que tenha relação com sua opinião e escreva-o. Certo? Já dei até umas dicas aí para você responder as perguntas iniciais. Pode começar.
Respondeu? Conseguiu identificar a resposta de cada pergunta? Então vamos para a correção. Letra A. O assunto abordado são os momentos em que as crianças e os adolescentes precisam ter autonomia perante algumas situações. Letra B. Sim, pois é importante realizar alguns afazeres sozinho. Letra C. Possíveis sugestões de título: a importância de se virar sozinho, a importância de sair de uma zona de conforto. Veja só a questão da B e da C. Você concorda com a opinião da autora? Sim ou não, por quê? A minha possibilidade, como você viu, é sim, porque é necessário, faz parte da criança e do adolescente, com o tempo, assumir algumas responsabilidades. Então, sim, porque ela chega numa idade adulta e se ela não teve esse treino de responsabilidade, ela não vai conseguir desenvolver algumas atividades que são importantes para a sua vida. E a sugestão de título, a gente pode pegar carona, né? Se nós concordamos ou discordamos, pegamos carona com o título da autora. A importância de se virar sozinho, pegamos a mesma ideia, ou pegamos a mesma ideia com palavras diferentes. Se o adolescente, a criança está acostumada com quase nenhuma responsabilidade, não tem muita autonomia, ele está numa zona de conforto. Mas é importante que ele saia dessa zona de conforto. Então, se concordamos com a autora, esse título também convém. Agora vejamos as partes que compõem o artigo de opinião. Um texto argumentativo pode se esquematizar da seguinte forma: ancoragem, introdução, argumentação, desenvolvimento, conclusão. Um artigo de opinião ele pode ter 3 parágrafos. Na verdade, é interessante que ele tenha no mínimo 3. Pode ter mais? Pode ter mais, vai depender da construção dos argumentos, da introdução e da conclusão do autor. Mas, essencialmente, ele deve ter 3, fundamentando essas 3 ideias, esses 3 conceitos: a ancoragem, a argumentação e a conclusão. Vejamos cada uma. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, a tese. Já vimos, é uma característica da introdução, apresentar o ponto de vista, a opinião e o tema. Já no desenvolvimento, que ficará para depois, nós temos aqui um exercício para treinar essa introdução no artigo. Você que está realizando pela televisão, escreva apenas as ideias principais, porque o tempo vai ser curto, você tem muito a pensar, a refletir sobre o texto. Então escreva somente a ideia principal da sua introdução. Já você que faz pelo computador, pode dar um pause e desenvolver com mais tempo o exercício. Apresente o tema, a importância de sair da zona de conforto e explique qual é a opinião que você vai defender. Pode começar.
Respondeu? Você deve ter pensado em alguma ideia principal, né? Se você concorda ou discorda, e sobre como dizer em uma frase ou em algumas frases esse tema que é importante que o adolescente saia dessa zona de conforto. Concordo que o tempo é curto, mas você pode pensar sobre isso no final da aula, em um outro tempo posterior. Eu tenho uma possibilidade aqui de um artigo já pronto, confira. Todos nós já ouvimos a mítica frase "tens de sair da sua zona de conforto". E para a maioria, a resposta imediata é revirar os olhos e pensar que aquilo não passa da frase clichê que dá boas descrições no Instagram. Mas a verdade é que sair da nossa zona de conforto pode ser algo simples, não tem de ser algo que nos deixe desconfortável. Repare, nós temos 2 parágrafos e em cada parágrafo a autora, essa sugestão aqui, contemplou o que é necessário numa introdução. No primeiro parágrafo, ela apresentou a questão de sair de uma zona de conforto. E no segundo parágrafo, ela mostra a opinião dela. Ela fala que sair da zona de conforto não é nada difícil, é algo simples e também não é desconfortável, não é ruim sair da zona de conforto. Ela acha que pode ser até agradável se ela usa essa palavra contrário. Agora vejamos o desenvolvimento. Os parágrafos intermediários apresentam argumentos que comprovam um ponto de vista. Um argumento costuma ter 2 partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Veja só, temos aqui alguns tipos de argumentos que podem te ajudar a pensar como que você vai justificar essa ideia de sair ou não da zona de conforto. O argumento científico, você pode pesquisar, no momento posterior, alguns dados científicos ou estatísticos relacionados aos jovens e à sua autonomia. Ou então, um argumento de autoridade, você pode pesquisar algumas citações diretas ou indiretas que você pode fazer no seu texto de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Você pode pegar até um trecho do artigo que utilizamos para colocar no seu artigo. Lembrando, cite, coloque aspas ou faça uma citação indireta, relacione a autora, senão fica configurado um plágio e não é isso que você quer. Você quer apenas citar a ideia. Valoração, você pode pegar conceitos, ideias que são respeitados por todos. Ou ainda, pode utilizar um argumento pouco fundamentado. Você pode pegar um apelo emocional, usar um clichê, um chavão, um ditado popular, ou exemplos pessoais seu de estudante mesmo. Pode utilizar ainda um argumento que seja de ironia, uma construção que é o contrário do que você está pensando aí, para estabelecer sua crítica, ou pode trazer uma exemplificação apresentando um exemplo específico como foco principal no seu parágrafo, tendo esse propósito de justificar a ideia. Ou pode fazer alguma comparação, pegando 2 ideias e apresentá-las e ressaltar as semelhanças e as diferenças que há entre cada uma delas. Com base nisso, temos o exercício 3. Lembrando, coloque as ideias principais para depois você ampliar o seu parágrafo. Apresente argumentos que possam ajudá-lo a convencer o leitor de que seu ponto de vista faz sentido. Pode começar.
Anotou? Eu sei que você conseguiu anotar as ideias principais apenas. O parágrafo não deu tempo de desenvolver, isso você faz depois. Agora veja uma sugestão de argumentação. Somos seres de hábitos e o conforto das rotinas é algo de muito querido aos seres humanos. No entanto, dar aquele passo extra e sair do habitual é uma excelente forma de ser criativo com as tarefas do dia a dia e de crescer enquanto pessoa. Se você olhar, o autor aqui, desse exemplo, dessa possibilidade, usou algo que é de valoração, que todo mundo pensa, e também um pouco pessoal dele, um exemplo também pessoal. É algo que você pode utilizar também como argumento. Você pode utilizar a questão da sua rotina para justificar a questão, a importância de você ter a autonomia. Agora, a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Além disso, pode-se apresentar uma proposta de solução. Isso mesmo, agora nós vamos registrar aí as ideias que podemos ampliar na conclusão de um artigo de opinião. Levando em conta seus argumentos, escreva a conclusão. Ela deve reforçar sua opinião inicial. Ainda, você pode sugerir dicas para o leitor começar a se virar sozinho. Registre aí as ideias que você pode abordar numa conclusão. E aí? Já sei que não deu tempo de terminar, mas você registrou as ideias que você pode contemplar na sua conclusão. Tenho também uma sugestão aqui para você. Acredita, quando se começa com estes desafios constantes, aquilo que somos e que fazemos, não conseguimos parar. E você vai procurar novas aventuras e desafios para conhecer
o máximo do mundo e de si próprio. Isso mesmo, se você reparar aqui, vai retomando e vai sugerindo que ter autonomia é bom, porque você vai encontrar novos desafios, novas aventuras, vai ter mais experiência. Então, retoma, assim, a ideia e os argumentos apresentados anteriormente. Temos aqui ainda uma sugestão para você utilizar depois que ampliar esses parágrafos, depois de você ampliar sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão. Você deve verificar esses itens. Se seu texto, seu artigo, o tema está claro no primeiro parágrafo, se o ponto de vista também está claro no início do seu texto, se há argumentos em defesa do ponto de vista, se nos seus parágrafos intermediários você apresentou razões, e se você também utilizou argumentos capazes de convencer, usou exemplos, comparações, citações, e também se o último parágrafo sugere soluções e retoma as ideias apresentadas nos argumentos e na sua opinião. Certo? Espero que tudo esteja no sim quando você revisar o seu texto. Ainda você pode revisar a questão linguística, ver se a linguagem é adequada. Utilize uma linguagem informal, mas não totalmente informal. Também veja se as palavras estão escritas corretamente. As frases têm sentido completo, estão bem estruturadas. Veja a questão da construção frasal. E a pontuação está adequada? Verifique isso também no seu texto, após finalizá-lo. Se a pontuação, as vírgulas, os pontos estão adequados. Resumindo, o que fizemos hoje, o que estudamos hoje? Realizamos o planejamento e a produção do início do nosso artigo de opinião. E sistematizamos os elementos de composição, a ancoragem, os argumentos e a conclusão. Temos as referências da nossa aula. Estamos no fim dela. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos.